Graças ao bom Deus. Eu quero cumprimentar aos amados irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Nós ouvimos alguns testemunhos. Quando eu me acheguei ali, eu já vi a igreja em oração. Eu ouvi e vi a igreja colocada de pé em oração. E isso é muito bom, irmãos. A humanidade passa por um momento difícil, momento de aflição. Mas a igreja do Senhor prevalece, irmãos. Ela sempre prevaleceu e sempre prevalecerá até a vinda do Senhor para arrebatar a tua igreja. É com alegria, meus irmãos, que estou aqui para glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Rapidinho aqui, antes de entrar na palavra, eu entrei em contato ontem com um primo meu que está lá nos Estados Unidos, o César. Ele está em Denbury, a uma hora mais ou menos da cidade que o pastor Adriel foi pregar. E meu primo não sabia que eu viria aqui nesta noite. E eu deixei lá uma mensagem para ele, para tentar falar com ele naquela hora, né, se eu podia ligar para ele, mas talvez ele estava no culto, a gente tem um fuso horário, então eu não me atentei a isso, então ele não me atendeu. Mas hoje ele me ligou e ficamos 1 hora e 30 minutos falando, irmãos, no telefone. E ele, sem saber que eu viria aqui, ele falou: rapaz, eu fui ali, há 1 hora, fui ali ouvir a pregação do pastor Adriel, é uma bênção. Ele sempre vem aqui, já esteve aqui em Denbury, ou vai em Denbury ainda, a convite desse meu primo César. Ele falou que o culto foi uma bênção, irmãos. E nós conhecemos o pastor Adriel, irmãos. Um pastor, um homem usado por Deus. E Deus tem promessas nas suas vidas, né? Na vida dele e da sua família. Tem algum familiar dele aqui nesta noite? Quem que é? Filhas? Vocês não precisavam nem eu falar, mas vocês sabem, né? Que o seu pai, é filha, né? Que o pastor Adriel é uma bênção, né? E ali ele entrou em contato comigo e falou: você vai lá hoje à noite? Eu falei: permitindo Deus, estaremos lá para glorificar o nome do Senhor. Daqui a pouco o pastor Edson, né, também mandou uma mensagem. E viemos aqui, irmãos, na condição de pregar a palavra, mas nós viemos aqui adorar ao Senhor juntamente com os irmãos. E coisa boa é uma igreja ensinada, não é verdade? Uma igreja que sabe para onde está caminhando, sabe quem está esperando. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Então, foi falado aqui muito de Paulo, e muitas das vezes, irmãos, se atente ao que eu vou falar aqui, não é aqui, não estou aqui falando mal, não. Mas muitas vezes pregadores falam mais de Paulo do que de Jesus, porque foi um homem ao seu tempo, um homem, né, que foi perseguidor da igreja, mas que teve as suas cartas pastorais, teve aqui as suas epístolas aqui pastorais, e deixou muito, né, para nós aqui estamos pregando a respeito do evangelho do Senhor. E não vai ser diferente, o irmão Marcelo vai falar de Paulo também, né? Amém? Então eu quero aqui, irmãos, juntamente com a igreja, quero louvar o Senhor com hino. Eu pedi para o irmão lá, o que toca ali, o Gabriel, né? Eu liguei para ele, ele falou: não vou estar na igreja à noite, mas os músicos lá acompanham. É um louvor muito conhecido, dos mais anciãos, dos mais, né? As Três Coroas, quem conhece, meus irmãos? As Três Coroas, só que eu vou pegar aqui porque o irmão Marcelo, ele falha às vezes, né? Vamos louvar o Senhor, os irmãos que conhecem este louvor, me ajude aí. As Três Coroas. Glória a Deus. E o nome do Senhor vai sendo glorificado através das nossas bocas, né, irmãos? Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o teu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançar as suas metas, mas com o passar do tempo
este atleta envelheceu, pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o teu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Presta atenção. Mas no cantinho uma coroa de espinhos retiradas por alguém de um espinheiro do caminho ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e foi mal, era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Ó, e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, então morreu. Mas no cantinho uma coroa de espinhos retiradas por alguém de um espinheiro do caminho ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é rei, reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das 3 coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas 3 qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos retiradas por alguém de um espinheiro do caminho ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é rei, reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Oh, 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 oh. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Oh, 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 oh. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Aleluia, os irmãos perceberam, os músicos perceberam, né? Eu dei uma, né, irmãos? Mas é para glorificar o Senhor, tem que fazer o melhor, mas, né, a gente falha, né, meus irmãos? Irmãos, louvamos a Deus, né, por tudo que foi falado aqui, mas o Senhor ainda tem uma palavra para mim e para você, viu? Nesta noite, amém? Eu sei o costume dos irmãos, né? Se coloquem de pé aqueles que puderem, que não estão com criança, vamos fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Terça-feira eu estive aqui com os irmãos e o pastor Adriel estava dando um estudo aqui em Romanos 12, não é isso? E nós vamos falar aqui em Romanos 8 e 31. Os irmãos acompanhem na Bíblia dos irmãos. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor, do versículo 31 ao verso 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Pergunta, né?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Douro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Irmãos, pode se assentar, glorificando ao Senhor. Os irmãos me perdoem, minha esposa às vezes ela fala, por que você fica, se tira e põe o óculos, né? Eu não estou com o óculos certo para o meu uso, né? Se eu coloco, eu não vejo o rosto dos irmãos, e se eu tiro, eu não vejo as letrinhas aqui, né? Então, estou justificando porque minha esposa me cobra muito isso daí, às vezes, né? Mas nós estamos aqui, irmãos, diante de uma palavra de um homem que um dia foi perseguidor da igreja. A nossa irmã que antecipou nós aqui, ela falou aqui, né? Quando Ananias vai, amando do Senhor. E quando ele vai ali, irmãos, muitos dos discípulos não queriam ver Saulo nem pintado de ouro, porque ele era um perseguidor da igreja. Havia muitas histórias ali sobre o que Saulo havia feito à igreja. Um fariseu, mas um fariseu, irmãos, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas um homem que na sua época era determinado, ainda não servia ao Senhor, mas era determinado naquilo que ele fazia, aquilo que colocavam na mão dele, ele fazia com eficácia. Então ali, muitos pensam que Saulo era um soldado romano, não. Ele era um dos principais ali, das sinagogas. Ele era um estudioso da Torá, um conhecedor das leis mosaicas. Mas agora ele achando que estava perseguindo uma seita, e querendo acabar com os crentes daquela época, ele pede cartas para ir e buscar aqueles que ele pudesse prender, trazer, não sei de que forma, presos, arrastados, açoitados, e tentar barrar o crescimento da igreja do Senhor. Mas os irmãos podem observar, só pelos irmãos estarem aqui, que não deu certo, né? Porque o Senhor tinha um plano na vida de Paulo, de Saulo, quando ainda era Saulo, né? Assim como tem na vida de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. E quando lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 16 de Atos, quando ele fala assim, eu lhe mostrarei, próprio Deus, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Padecer é sofrer. Então se engana quem vem para o evangelho pensando em só desfrutar de coisas boas. Tudo na minha e na sua vida tem um propósito, porque o Senhor veio com propósito a esta terra. E Ele não deixou de padecer, de sofrer, em prol da humanidade. Ele sofreu as maiores aflições daquela época. Um homem justo, colocado dependurado entre malfeitores, zombado por muitos daquela época que o rodeavam, açoitado, afrontado com uma cruz, ao qual eu louvei aqui, que foi tirado por alguém de um caminho ali no espinheiro, foi tirado ali para colocar sobre a fronte do mestre. Mas não foi em vão, meus irmãos.
Assim como aqueles 2 salteadores que estavam ao seu lado. Dimas, que foi salvo pela fé dele, e o outro que não quis aceitar ao Jesus. Os 2 estavam ali, numa situação que eles se colocaram ali porque eles erraram, eles fizeram por onde estar ali. Mas o nosso Jesus, ele foi à cruz por amor à humanidade. E muitos ainda o rejeitam, por não entender o plano salvífico das vidas da humanidade. Mas agora nós vemos Paulo, um homem transformado, agora ele sofrendo perseguições por amor ao Evangelho, por amor àquele ao qual ele perseguia, quando uma súbita luz ali causa uma cegueira instantânea em Saulo. E eles levam ele para uma rua, para um lar, para ali ser cuidado. Quando a Bíblia nos mostra em versículos bíblicos, muitas das vezes passam horas, dias, até meses. Mas nós vemos que quando Ananias vai lá, ele encontra Saulo fazendo o quê? Os irmãos se lembram? Orando, jejuando, irmãos. Agora ele estava aprendendo a servir a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E ele é encontrado orando e jejuando. Quando é colocado as mãos sobre ele, feita a oração, e ele é cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é cheio de fé, cheio de coragem, irmãos. Uma vez eu falei algo numa igreja que eu passei, e depois um irmão veio me cobrar, eu pedi perdão para ele, mas eu não falei nada demais, mas eu pedi perdão para ele, me desculpe. Eu disse assim que ser cheio do Espírito Santo, não escandalizando no que eu vou falar, não é só sair rodopiando numa igreja. E muitas das vezes, porque sentiu uma alegria imensa, e pode sim rodopiar no Espírito Santo, pode, não estou falando que não pode. Mas não é só isso, ser cheio do Espírito Santo. E eu falei e contei um caso de um rapaz que eu conhecia, que ele se enchia de alegria, mas não era o Espírito Santo que estava sobre ele, porque ele quebrava instrumentos da igreja, quebrava bancos, caía sobre as irmãs, sobre os irmãos. Então, o Espírito Santo nos condiciona a fazer aquilo que é certo. Mas ser cheio do Espírito Santo é como Estevão. Falava da palavra de Deus sobre Moisés, sobre Noé. E lá no capítulo 6, o que aconteceu com ele? Depuseram as suas vestes sobre um jovem chamado Saulo. Olha de novo Saulo aqui. E ele foi apedrejado, porque ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E nós cremos no batismo com o Espírito Santo, por isso nós pedimos pelo batismo. E muitos aqui eu tenho certeza que são batizados com o Espírito Santo, mas aqueles que ainda não são, busquem, porque, acredite, pode chegar o seu dia. E agora nós vemos a graça que está sobre Paulo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos 5:20, se não me falha a memória, ou 5:15, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde estava o pecado, agora estava multiplicado a graça de Jesus sobre Paulo. E aqui ele inicia no capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele classifica 2 tipos de pessoas. Aqueles que andavam na carne, que são coisas momentâneas, prazeres momentâneos, que muitas das vezes agrada o nosso físico, o nosso ego, mas nos afasta de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que o que afasta o homem, e quando falo homem é o gênero humano, é o homem e a mulher, de Deus é o pecado. Então onde abundava o pecado, superabundou a graça. Agora você e eu estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo dessa graça maravilhosa, meus irmãos.
E nós vemos que ele classifica 2 tipos de pessoas. Aqueles que andavam na carne e aqueles que andavam no espírito. A carne talvez falou para algum de vocês, no seu interior. Vai assistir uma Netflix hoje. Vai assistir uma série. Vai no shopping com sua família. E o Espírito falou, vai na igreja. Vai lá me glorificar. Vai lá que eu tenho algo para você experimentar nesta noite. Vai que eu posso te encher do Espírito Santo, do meu Espírito aqui, nesta noite. Vai lá que uma palavra vai vir de encontro à sua necessidade. E muitas das vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, meus irmãos. Mas é aquilo que nós precisamos ouvir. Eu, por mim, eu estaria lá nas Minas Gerais, lá em Alfenas, Muzambinho, Juruáia. Consegui com muita luta fazer uma casa lá. Foram 12 anos, pastor Edson. Todas as minhas férias indo para lá e trabalhando nessa casa. E quando eu termino ela, agora eu vou. Estava na carne. Agora eu vou. Terminei a casa. Meu serviço, eu trabalho por conta. A hora que eu quiser, eu tenho serviço lá também. Agora eu vou. Meu filho querendo ir, minha filha não querendo, fazendo faculdade. E minha esposa aprisionada no seu trabalho. Ela trabalha de enfermeira ali no Hospital Cristóvão da Gama. E ela contou aqui no dia que ela esteve aqui. Foi uma porta que Deus abriu para ela e ela não quer fechar com as próprias mãos. Já falei, pede as contas. Lá a gente dá um jeito. Não. Eu ouvi minha esposa, não vou fechar uma porta que Deus abriu. Aluguei minha casa, que não dá vontade nem de passar na frente dela, pastor. Quando eu vou para lá agora, eu fico na roça, num cantinho lá, na roça. Você não vai mais lá. Não, pensava tanto em ir embora, mas não foi a permissão de Deus ainda, não está no tempo de Deus. Mas a minha carne queria estar lá. Mas o Espírito, não, você tem algo a fazer aqui ainda. Eu tenho algo contigo, com a tua família aqui em São Bernardo do Campo, em Santo André. Então há um momento para todas as coisas na minha e na sua vida, meus irmãos. Talvez você veio aqui nesta noite, querendo uma palavra para massagear o ego. Talvez você veio aqui e falar, Deus fala comigo. E Deus fala de diversas as formas, fala no louvor, fala no testemunho, fala através da palavra. Porque lá em Hebreus diz que a palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão e na alma, entre juntas e medulas. E ela, somente ela está apta para ver a intenção do teu coração, do meu coração. O Senhor conhece o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Agradar a Deus, irmãos, muitas das vezes não é fácil. Porque somos seres que nascemos do pecado. Em pecado fomos gerados. E a Bíblia vai falar que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um veio a salvação. E você está nesse nome aqui nesta noite. Você não veio aqui para um olhar para o outro e falar, eu vim. Não, você veio adorar ao Senhor, eu tenho certeza disso. Você veio buscar algo do Senhor, fala comigo, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar na minha vida. Naquilo que eu preciso melhorar. Para levar a tua palavra em diante, ou seja, na área do testemunho. Seja no trabalho, na faculdade. E aqui nós vemos o Senhor falando, que coisas. Quais são estas coisas, meus irmãos? São tantas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, na passagem do nosso ano. Mas também são tantos livramentos que o Senhor tem dado para mim, para você, para os seus familiares. É por nós? Fala comigo, quem será contra nós? Vai, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa, meus irmãos, a situação ao qual nós nos encontramos atualmente.
Dessas coisas que foram citadas aqui, pelo menos 13 perguntas, mas na sexta ele coloca 7 situações, ó. A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Não é possível. Pelo menos alguma dessas aqui, pelo menos uma dessas aqui tem na minha e na sua vida. Que já aconteceu ou ainda acontece. Não é assim? Porque nós vemos que a tribulação, irmãos, ela nos traz angústia. Uma vida, vamos supor, um familiar, que muitas das vezes é atribulado, mas você ora por ele. Você pede à igreja, coloca no ciclo de oração. Muitas das vezes a pessoa não quer saber de Deus, mas você tem que continuar orando. Porque outrora, muitos que estão aqui também não queriam saber de Deus. Falo por mim mesmo. Esse que está falando aqui, a igreja hoje aqui do João Ramalho, não é querendo ser melhor do que ninguém, porque eu ouvi os irmãos dando testemunho aonde eu estaria hoje, né? Nosso irmão falando ali, que me antecedeu. Ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. Somos todos iguais perante ao Senhor. Mas esse que está aqui já teve 3 overdoses. Jardim Calux. Não sei se alguém conhece ali. Justiceiros. Matava 2, 3 e amarrava mais uns 2 para o dia seguinte. E eu estava vivendo nesse contexto, no meio da criminalidade. Não sou bonzinho, não. Não sou melhor do que ninguém. Merecia, muitas das vezes, pela vida que eu levava ao inferno. Mas a graça e a misericórdia do Senhor, ela me alcançou. Assim, quando alcançou muitos irmãos, ou todos os irmãos que aqui estão, que eu estou falando de um exemplo de vida. Eu estou falando de pessoas que andaram por caminhos à beira da morte. Conhecia tudo quanto é boca que você falar aí, eu conheço. Eu entrava, eu era aviãozinho lá no Calux. Para ganhar 1 ou 2 petequinhas, quem sabe só vai saber quem é. Eu ia, e entrava, e enfrentava. E não servia a Deus, mas era cheio de coragem para fazer o mal. E ia, entrava e apanhava de polícia, e era levado para a delegacia, e soltava, e... A ponto de um dia, os justiceiros, chamados justiceiros lá, do Calux, um deles que trabalhavam para eles, e nós não sabíamos, mas ele era amigo da minha família, ele me chamou porque ele viu que eu ia morrer. E ele chegou, me chamou, me levou num canto, falou, ó, não fale para ninguém que eu estou te falando isso, mas foge, tipo a Bíblia, escapa pela tua vida, que você não vai viver, você está na lista. E eu estava numa lista para morrer, irmãos. Meu nome estava lá, para ser um dos próximos a ser executado. Minha família ia chorar. Não ia ter meus filhos maravilhosos, minha esposa. Mas este homem que hoje serve ao Senhor, ele aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. E hoje ele também serve ao Senhor. Não vou citar nomes, porque talvez alguém pode até conhecer, né? Mas eu estava fazendo algo de errado. Então, o salário do pecado é a morte. Tanto espiritual como física. Mas, ele me avisou. Tinha parentes em Minas Gerais. Minha avó morava lá na roça. Não pensei 2 vezes. Fiz uma mochilinha e fui embora para lá. Fiquei alguns meses lá. Foi mais ou menos como a história de Jesus. Quando sua mãe e seu pai fogem lá para aquela contagem, né, que teve. E ali muitos meninos foram mortos. Mas quando eles ficaram sabendo que o rei tinha morrido, eles retornam para a sua cidade natal. E quando eu fiquei sabendo que algo tinha acontecido àqueles que queriam me matar, eu retornei. Mas ali mal eu sabia que a salvação estava à beira ali da minha casa. E um certo dia, eu não suportava mais, e eu trabalhava em prédios, pintando prédio, lavando fachadas de prédio e pintando prédios.
14, 15, 20 andares. E o inimigo soprou ao meu ouvido: se precipita lá embaixo. Para você não tem mais jeito. 3 overdose. Já jurado de morte. E quantas das vezes, meus irmãos, eu tomava um espaço, encostava na parede, e algo me segurando ali, e algo querendo que eu me precipitasse. E a vontade era de me jogar lá embaixo. Não sabia eu que um dia estaria pregando a palavra do Senhor, irmãos. Não sabia eu que eu ia ter o direito à salvação eterna. A salvação minha e tua é individual, meus irmãos. Cuida dela. Cuida da sua salvação. O seu pai e a sua mãe, o máximo que eles podem fazer é orar. O seu pastor pode orar, mas você tem que cuidar da sua vida espiritual. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Diz lá em Isaías. Mas hoje estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, meus irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Já falei, o pecado. A única coisa que pode nos separar do amor de Cristo é o pecado. E diz ali também em Romanos, capítulo 12, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos o quê? Todo o embaraço, meus irmãos. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado te rodeia o dia todo, 24 horas ininterruptas. Ele te rodeia, ele me rodeia. Mas corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E como que é, jovens? Correr com paciência. Tem como? Correr com paciência, irmãos. Um bom atleta, os irmãos vão entender. Quem aqui daqui que disputa alguma maratona? Tem alguém? A irmã coçou ali, eu pensei que a irmã tinha levantado a mão. Mas o varão ali disputa maratona. É profissional? Não, mas está lá, né? Participando, se exercitando fisicamente. Mas presta atenção, meus irmãos, correr com paciência. Um maratonista que vence muitas provas, ele sai numa passada só. Do jeito que ele começa, ele vai indo. Enquanto os retardatários, aqueles que não são profissionais, que estão ali só para competir muitas das vezes, já saem numa disparada. Não é assim? E o percurso é grande, irmãos. Quando chega na metade do caminho, ele já está com a língua para fora, quase relando no asfalto, limpando o asfalto. É. E o profissional está lá, correndo com paciência, ó. Está indo naquela toada. Quando está chegando perto da chegada final, muitos já ficaram para trás, já se cansaram, já se prostraram, já desmaiaram. E ele guarda o último gás para o final. E não tem só um profissional. Não tem só um atleta profissional, tem vários. Ali vai ser a disputa verdadeira. Aí ali está chegando no finalzinho. Aí ele vai dar tudo que ele tem, tudo que ele guardou, tudo que ele economizou. E ali, muitas das vezes, ele pode vencer aquela disputa. Correr com paciência. No evangelho não é diferente. Correr com paciência a carreira que nos está proposta. Qual que é a carreira que nos está proposta a nós? É os céus. É a salvação. Nós estamos correndo com paciência. A cada dia você aprende uma coisa com a palavra do Senhor. A cada dia você aprende com o testemunho do nosso irmão. A cada culto que você vem de oração, você acrescenta na sua vida espiritual. A cada culto de ensinamento, você aprende algo que você deixou passar. Muitas das vezes, ouvindo aqui, ouvindo ali, mas deixou passar, você aprende. E a palavra de Deus é por ouvir, né? Diz que é por ouvir a palavra. E ouvir a palavra do Senhor. Correr com paciência é muitas das vezes você sair para evangelizar e não fazer como muitos, quando alguém não quer aceitar um folheto, quer até arrumar briga. Isso não é correr com paciência. Eu tinha um amigo, eu falo que eu tinha porque ele já morreu a pedrada, lá no Calux, que eu ganhei ele para Jesus. Eu ganhei não, eu costumo dizer que quem ganha é o Espírito Santo, né? Mas eu falei de Jesus, talvez outros falaram,
outros do familiar falou. Então quem ganhou foi o Espírito Santo, mas eu fiz parte ali, né, de falar do amor de Cristo a ele. E um dia ele aceitou Jesus, foi congregar conosco ali no Planalto, e ele é meu xará, chama Marcelo também do mundo do crime, ele foi ali da criminalidade, foi traficante ali no Calux. E agora ele estava servindo ao Senhor, só que ele estava afoito naquela vontade de fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. E nós voltamos a estudar, depois de velho, já voltamos a estudar. E eu via que ele ia com folhetinho, a intenção era boa. Mesmo que eu fui ali, mesmo que você vá à sua faculdade para estudar, você tem uma oportunidade para falar do amor de Cristo. Você está no seu trabalho, o seu patrão te paga para você trabalhar, mas Deus, Ele permite uma oportunidade para você falar do Evangelho ali no seu trabalho. Tem os seus momentos. E ele ali ao estudar, ele entregava um folhetinho ali na hora do intervalo, aquela fumação de cigarro, pessoal, né? Aquela bagunça. E muitas vezes eu passava só para ir ao banheiro, depois eu retornava à classe. Mas eu via ali ele arrumando confusão. Porque uma pessoa às vezes não gostava, pegava um folheto e amassava. E ele pegava aquele folheto e enfiava no bolso da pessoa, assim, com tudo, né? É coragem, irmão, né, varão? Tem coragem, ele está com coragem, ele está com vontade de fazer a obra. Mas ele não está correndo com paciência. Depois ele se afastou por um tempo, nós fomos fazer visita. Rapaz, você vai voltar para... Até o irmão falou aqui, né, de voltar, né, meu irmão? Para aquela vida, irmãos, que nós levávamos. Eu pedi, eu fiz uma oração sincera com Deus. Eu fiz. Isso pode acontecer, irmãos. Eu fiz. Eu falei, Senhor, se um dia o Senhor conhece todas as coisas, quiser voltar para aquela vida, me leva a salvo. Tira a minha vida, me leva a salvo. Para mim não perder o direito da salvação, né? Do reino eterno. Fiz uma oração com Deus. Mas daí ele se afastou, fizemos visita. Aí quando foi um dia, ele estava indo no avivamento bíblico. Falei, amém, vai lá no avivamento bíblico. Adore ao Senhor ali. Aí um dia eu fui pregar no avivamento bíblico, ele estava lá firme, feliz, ali cantando com o grupo dos varões. Daqui a pouco está de novo o Marcelo no mundo da bagunça. Aí tiraram a vida dele debaixo de uma ponte com pedrada, separaram o pescoço dele da cabeça, irmãos. Morte terrível. Não queria saber de Deus. A nossa esperança é sempre que no último minuto ele se arrependeu e foi salvo para, né, estar com o Senhor. Mas o momento é esse, meus irmãos. Você que ainda não serve ao Senhor, você é simpatizante com o Evangelho, você está conhecendo uma igreja, amém, continue procurando ao Senhor. Mas aceite ao Senhor Jesus como o único e Salvador da sua vida. Ele vai fazer mudanças na sua vida. Só que Jesus entra na sua vida, você não vai ficar ausente de tribulação. Tem que falar a verdade. Você não vai ficar ausente de angústias, de aflições. Pois Ele próprio falou, o próprio Jesus. No mundo tereis, mas tende, porque eu... Ele venceu, meus irmãos. E Ele venceu foi no momento de aflição. Ele foi à cruz. Um soldado transpassou uma lança sobre a cavidade aqui, as suas costelas, chegou ao seu coração. É por isso que nós falamos que Ele verteu o seu sangue precioso. Ali foi constatada a morte física do nosso mestre. E Ele foi sepultado. Como um cordeiro, diz a palavra do Senhor, mudo. Mas Ele ressuscitou, meus irmãos. Como um leão da tribo de Judá. Foi à cruz como um cordeiro, como uma ovelha. Mas agora ressuscitou como um leão da tribo de Judá. E Ele está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Não se engane não, meus irmãos. Nós servimos a um Deus vivo, poderoso. O apóstolo Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Você está debaixo do poder de Deus. Você está entre aqueles que estão debaixo do poder de Deus.
O mundo sofre, o mundo padece por não querer a Jesus Cristo. Os irmãos viram os acontecimentos, talvez alguém já falou, mencionou. Aquele influenciador de direita, não estamos falando de política, mas aquele rapaz, que além de pregar, ele falava muito bem também da política interna dos Estados Unidos. Os irmãos viram, está passando direto aí. Que comoção nos Estados Unidos. Ele debatia, meus irmãos, à luz da palavra. E foi morto com um tiro, a mais ou menos 200 metros, no pescoço. Deixou 2 filhos, uma esposa, uma família. Vai ser um mártir ali nos Estados Unidos. Pregava a palavra em tempo e fora de tempo. E quantos outros virão, meus irmãos? A palavra do Senhor diz, lá em Mateus 24, que por causa do nome de Jesus, muitos serão odiados. Se alicerce na palavra. A palavra do Senhor. Se fortifica para você não ser um daqueles que naquele dia, na hora que vier o momento difícil, a aflição, a angústia, negue o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tenha no seu coração, que você saiba que o Senhor vive em você. E que não importa a morte, a aflição, a angústia, mas quem nos separará do amor de Deus? Diz a palavra do Senhor, meu tempo já está indo. Quem pode nos separarmos do amor de Deus? Muitas das vezes, algum irmão, alguma irmã pode pensar, não é mesmo, nem eu sou. Mas nós agradecemos a Deus porque a graça é prima da misericórdia. Já ouviu isso? A graça anda junto com a misericórdia. Misericórdia é nós caminharmos para o inferno. E a graça, o Senhor nos salvou. Ele viu algo em mim e em você. Ele viu que eu e você tinha jeito. Mas nós também sabemos que nós precisamos melhorar a cada dia, irmãos, diante do Senhor. Fazer o melhor para Deus. Que esta palavra, meus irmãos, venha de encontro a cada coração aqui nesta noite. Que nós não sejamos meros espectadores. Que muitos de nós, quando ouvimos a palavra, em alguns lugares que eu passei, muitas das vezes estamos ali nos tempos de Estevão. Entrava aqui e saía aqui. A palavra não descia ao coração. Que a palavra venha descer ao coração e venha fazendo um efeito para que ela veio. A palavra de Deus ela tem propósito na minha e na sua vida, irmãos. Deus não prometeu riqueza para mim e para você aqui neste mundo não. Mas se você trabalhar, se esforçar e estudar, você será um próspero. As enfermidades, que é o Uber de toda a humanidade, é o Uber. E toda a humanidade vai perante Deus. Uns para a perdição eterna, uns para a eternidade com Deus. Mas a enfermidade, a morte, é um Uber. É um táxi, como seja. É o que nos leva ao Senhor. Porque nós estamos aqui, aprendendo a cada dia com o Senhor. E nós vemos a situação do nosso país. Vamos falar do nosso país. Lá em Mateus 24, 11, 12, 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas tem uma promessa para mim e para você. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Viu? Se você perseverar até o fim, será salvo. A tua vitória não está nem no início e nem no meio. Ela está no final. Tem que chegar no final. A vitória do crente é no final. Ou seja, na morte aqui espiritual não, né? Na morte individual de cada um. Ou seja, no arrebatamento da igreja.
Aqueles que não provarem da morte terão um corpo transformado. E a nossa esperança, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Quem acredita no arrebatamento da igreja? Então fiquemos apercebidos e melhorando a cada dia a nossa caminhada com Deus. Porque o mundo, há muito tempo nós já ouvimos isso, que ele cheira mal as narinas do nosso Deus. E a humanidade está a passos largos para o abismo. Aqueles que não adentrarem pelo caminho, provarão o fogo ardente. Nós vemos que o Senhor, nosso Deus, não criou o céu, dizem até que para os homens, né? Que foi para os demônios e os anjos demoníacos. Mas a partir do pecado de Adão, nós temos o direito de ir para o céu ou o inferno. E nós escolhemos o céu, amém? E assim eu quero agradecer, pastor Edson. Estou entregando o tempo que o pastor falou para mim. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, mediante não somente a palavra que foi pregada, porque o culto, irmãos, todo culto é uma festa. E numa festa o bolo é o final, né? E muitas das vezes a pessoa espera até o finalzinho, já querendo ir embora, mas espera, eu quero comer uma fatia do bolo. E esta palavra inefável, irmãos. Mesmo que muitas das vezes com um erro meu de fala, a palavra é viva e eficaz. E ela vai penetrar e está penetrando no coração de alguém que está necessitado dela. Então, mediante esta palavra, eu quero fazer um convite. Foi me dada a oportunidade de fazer um convite aqui para aquele que, mediante este culto, adorou ao Senhor. Agora veio uma confirmação no meu coração, porque muitas das vezes eu saía da minha casa a convite de algum obreiro, que eu tinha muito obreiro ali, parente meu ali no Planalto, e às vezes não queria ir porque chegava no final do culto, eles falavam apelo, né? Lembra? O apelo, né? Agora nós trocamos um pouco pelo convite, é um convite. Aí quantas das vezes chegava ali os minutos finais, o Marcelo, ó, cascava fora. Porque eu sabia que ia vir pessoas que queriam o meu bem, hoje eu sei disso, queriam o meu bem, me abraçar, vai lá. E quando falaram para mim, ó, pode ser o teu último dia, você pode sair ali, ó, e tomar um tiro, ser atropelado, não é mentira. Mas era um modo que eu nunca falava. Mas não teve jeito. Um dia, de tanto eu ir, fui e aceitei a Jesus, e estou servindo ao Senhor. Então você que saiu da sua casa, né, querendo ouvir a palavra do Senhor, e ouviu a palavra, e ouviu os louvores, e quer aceitar a Jesus, ou retornar para a casa do Senhor, se coloque de pé, vem aqui, nós vamos fazer uma oração. Para você que tem algo, é só você falar assim, citar uma oração para um ente querido, alguma coisa que está te incomodando, que carece da oração da igreja, vem aqui na frente, meus irmãos. Você que necessita de algo da parte do Senhor, que nós vamos fazer uma oração por vocês. Ninguém precisa. Aquele que está com uma causa da justiça, que o advogado falou, ó, não tem jeito não, viu? E você serve ao Senhor, falou, tem sim. Eu vou continuar orando e clamando. Se coloque de pé, vem aqui na frente, receber uma oração da igreja. Mas se não tem, irmãos, eu não sou de ficar... Muitas das vezes, a coisa é tão boa, a gente oferece muito, né? Mas eu tenho certeza que não é por força nem por violência, mas o Senhor falou no teu coração, e mais volte mais vezes. Vem aqui ao Senhor, juntamente com a igreja do João Ramalho. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus e retorno aqui para o pastor, amém? Glória a Jesus. Irmãos, faz assim com a mão. O irmão ele pregou algo muito importante aqui. Ele fez menção do atleta. E eu não tenho um porte físico muito adequado, mas eu já corri bastante. E uma coisa eu aprendi, que se o atleta, o corredor, ele não administrar o tempo dele, não administrar a passada dele, quando ele chegar no meio do trajeto, vai vir a fadiga física e ele não vai chegar, ele não vai conseguir chegar. A vida espiritual é a mesma forma, irmãos.
se nós não administrarmos a nossa vida espiritual e termos uma vida na presença de Deus, quando a fadiga, a opressão vir sobre a nossa vida, nós não teremos condição de suportar a tamanha opressão que o inimigo coloca nas nossas vidas. Mas através dessa palavra que você ouviu aqui nessa noite, leve essa palavra como alicerce da tua vida. Que você é um atleta de Cristo, que na hora da fadiga, na hora da aflição, o Espírito Santo do Senhor está contigo para fazer você chegar no final. Então, que você possa buscar discernimento. Fala, Senhor, me dá discernimento. Repita, Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá força para vencer toda cilada de Satanás. Nós iremos chegar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, orando. O grupo de louvor vai estar adorando o Senhor. Enquanto o grupo de louvor está adorando o Senhor, você vai estar apresentando a tua vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tem buscado de Deus, tudo aquilo que você tem apresentado para o Senhor, Ele vai capacitar você a vencer a prova, a vencer a luta. Como foi falado, condição como ser humano, quando nós olhamos para nós não somos capazes. Mas quem capacita, quem dá força é o Espírito Santo. E a palavra do Senhor foi ministrada aqui nessa noite. Então adore o nome do Senhor. Adore o nome dEle e Ele vai guardar os teus passos, o teu caminho. Aleluias. Exalte e adore o nome dEle. Feche os teus olhos. Nós te pedimos nessa noite que esta palavra seja gravada no nosso coração. Em nome de Jesus, nós não temos capacidade, mas a força vem de Ti, a força vem do Senhor. E por mais que Satanás tente impedir a nossa caminhada, cai por terra em nome de Jesus. O Teu nome é glorificado nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem guardado a nossa caminhada. Toda opressão, toda fadiga cai por terra em nome de Jesus. O Senhor está no controle de toda a vida. O Senhor está no controle de Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Glorificado é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Nunca vi um justo
esperar o que Deus ia fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Glória a Jesus. Meus irmãos, que os irmãos tenham uma semana de vitória, de bênçãos. Amanhã tem oração. Vai ter ensaio das irmãs agora, logo após o culto. Amanhã tem oração, terça-feira, Terça Viva, 19h30. Quinta-feira tem culto aqui também, o Emerson. E sábado, Santa Ceia do Senhor, amém? Santa Ceia do Senhor, é importante a presença da igreja. Não troca este culto por nada. Às vezes a gente troca culto de Santa Ceia por coisa pequena. E o Senhor não se agrada disso, amém? Domingo EBD, Escola Bíblica Dominical. Venha aprender da parte de Deus, porque a Escola Bíblica Dominical ela nunca vai te dar um diploma na terra, mas ela vai te formar para entrar no céu, amém? Glória a Jesus. Mais algum aviso? Amém? Oremos agradecendo o Senhor. As irmãs não vão embora, as que vão participar do congresso, porque tem entrega das roupas. É isso, irmã Maria? Amém? Senhor, nós te louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome. Te pedindo, Senhor, esteja conosco nessa semana que se inicia, nos dando graça, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus, nos proteja de todo mal, Pai. É o nosso pedido, que se o Senhor não voltar para buscar a igreja, que nós possamos estar na tua presença, em nome de Jesus. Que a graça, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos possam dizer...